Continuando aqui o nosso assunto sobre o anticristo, nós entendemos do ponto de vista bíblico, do ponto de vista das profecias bíblicas, que haverá uma guerra mundial e após essa guerra o anticristo então será revelado, né? Eu me arrisco até dizer que em caso de uma guerra mundial, os Estados Unidos irá perder. Estados Unidos e os países aliados, né, aqueles que se aliarem com ele, sairão perdedores. Eu digo isso baseado nas profecias bíblicas, né? Eu estudo as profecias bíblicas há mais de 35 anos e eu acredito que no fim dos tempos haverá dois reinos fortes, né? A Bíblia menciona, pelo que a Bíblia diz, nós entendemos que no final dos tempos, nas proximidades do arrebatamento da igreja, haverá dois reinos fortes no mundo, apenas dois reinos fortes no mundo. E é o reino do norte, né, que é o reino do anticristo. Nesse reino será a Europa, né? O anticristo governará sobre a Europa e haverá também um outro reino que é o reino do sul, né? Que a Bíblia chama de reino do sul. E hoje nós podemos entender que esse reino do sul está praticamente formado através do BRICS, né? Então eu creio que os Estados Unidos ele vai perder influência, ele vai perder o status, ele vai perder essa posição de nação mais poderosa do mundo, né? Nós sabemos que os Estados Unidos ele tem o maior poder bélico, o maior poder militar do mundo, né? Os Estados Unidos investe 4 vezes mais, por exemplo, né, do que a China, que é o segundo maior país do mundo, militarmente falando, né? Os Estados Unidos investe 4 vezes mais do que a China em poderio militar. Mas, né, na lógica humana, a gente, né, poderia dizer, acreditar que os Estados Unidos aí seria vencedor. Mas, do ponto de vista bíblico, né, aquilo que eu falo do ponto de vista bíblico, eu falo segundo aquilo que a Bíblia diz, né? E eu creio que nos tempos do fim, né, os Estados Unidos será uma nação assim que não terá muita influência no mundo, porque a Bíblia fala destes dois reinos, né? E então uma guerra mundial ela vai fazer com que o mundo fique destruído, né? O mundo entre em uma crise financeira, em uma crise política, né? E então com isso o terreno será preparado para que o anticristo então ele entre em ação e seja bem aceito, né? E nós até falamos aí no outro vídeo, né, sobre o possível personagem, né, que será o anticristo, o presidente da Turquia, porque a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos indica, né, que esse homem, ele sairá da Turquia, né? Muito provável que seja o presidente da Turquia, que será o anticristo. E Daniel capítulo 7, no versículo 8, vai dizer assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Nós vemos aqui que o anticristo, ele não será um homem influente, né? Quando ele for revelado,
ele não será um homem de nome na política, não será um homem de prestígio na política, né? Ele começará assim como aquele homem que não tem muito crédito, né? Não muito reconhecido politicamente falando, né? Mas ele vai crescendo na política, ele vai ganhando prestígio, e segundo a Bíblia, esse homem